Olá, eu sou a professora Tatiane Félix, de Língua Portuguesa, da Central de Concursos. E mais uma vez nós estamos aqui juntos para discutirmos a norma culta. Fico feliz que você tenha acompanhado os vídeos, já vimos aí que estamos com muitas curtidas e o mais importante para nós é que você aplique o que nós divulgamos aqui nesses vídeos na vida prática e nos concursos públicos, como sempre. Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre algo que normalmente as pessoas se equivocam na fala cotidiana. Sobre o que nós vamos conversar? Sobre o uso do pronome eu e o uso do pronome mim. Muitas vezes nós ficamos em dúvida em que momento utilizar o eu e em que momento utilizar o pronome mim. Precisamos pensar na utilização dos pronomes, chamados pronomes pessoais, para sabermos então em que momento na frase o eu é o correto ou o mim é o correto. Para você saber essa utilização, eu vou te mostrar uma música antiga de um grupo chamado Soeto e a partir disso você vai lembrar então qual é a utilização. Vamos lá? Desejo pra você paz e saúde, que o bom Deus lhe ajude, pra você cuidar dos seus, pra mim cuidar dos meus. Você viu aí no finalzinho da música, ele diz o seguinte: desejo para você paz e saúde, que o bom Deus lhe ajude, para você cuidar dos seus, para mim cuidar dos meus. É uma gravação antiga, depois foi feita uma outra com outro cantor e aí você vai perceber como é que essa música fica certa. Mas só para nós já fazermos um comentário, no último verso ele diz então, para mim cuidar dos meus. É bem fácil nós sabermos a utilização do pronome eu. Esse pronome chamado pessoal, reto, só deve ser usado quando ele representa o sujeito do verbo. O que vem a ser o sujeito do verbo? No caso, é aquele que pratica a ação, é aquele a quem o verbo se refere. Então, toda vez que eu for praticar a ação, que eu for o agente do verbo, é essa forma que nós devemos utilizar. Então, como é que deveria ser a música? Para eu cuidar dos meus. Muitas vezes as pessoas na vida prática estão conversando e aí falam, olha, isso aqui não é para mim fazer. Mas veja, quem é que vai fazer? Eu. Então, sempre que eu for o sujeito, for o referente, for a quem o verbo se refira, obrigatoriamente esse é o pronome a ser utilizado. Daí é que vem essa brincadeirinha que o mim não conjuga verbo. Não conjuga verbo exatamente porque não é o sujeito. Então, a memorização é essa. Pronome eu sempre representa o sujeito. Eu falei para você que um outro cantor gravou essa mesma música e gravou do jeito certo. Escute aí como é que ficou essa nova gravação. Desejo pra você paz e saúde, que o bom Deus lhe ajude, pra você cuidar do seu, pra eu cuidar dos meus. Então você percebeu como é que o Tiaguinho cantou a música agora corretamente. Ele cantou o mesmo verso, só que aí ele utilizou o pronome certo. Como é que ele cantou? Desejo para você paz e saúde, que o bom Deus lhe ajude, para você cuidar dos seus, pra eu cuidar dos meus. Então, de novo, sempre que o pronome eu for o sujeito, ele é que deve ser usado na frase, tá certo? Mas e então, quando é que eu uso o pronome mim? Se o pronome eu é o sujeito, o pronome mim, que faz referência à primeira pessoa, deve ser utilizado quando não é o sujeito, quando ele é um complemento. O pronome mim vai estar sempre antecedido de uma preposição. Mas o mais importante, acredito, é você saber quem é o sujeito e quem não é. Vou te mostrar uma frasezinha de uma outra música, de uma banda chamada Catedral, em que foi usado o pronome eu no lugar do pronome mim e já já eu te explico como é que funciona. Escuta aí. Ele fez nascer o infinito amor entre eu e você. Então você escutou essa música e no versinho ele diz o seguinte: ele fez nascer o infinito amor entre eu e você. Pensando nessa história do sujeito, ou seja, a quem o verbo se refere, se você prestar atenção a essa letra, o sujeito não é o pronome eu. Não é a primeira pessoa que está praticando a ação. Quem é o sujeito da oração? Quem nós falamos que fez nascer o infinito amor? Ele. Dá uma olhadinha aí na tela. Ele é o sujeito da oração. Como nós aprendemos, somente o pronome eu deve ser usado para representar o sujeito.
Se nesta frase não é o sujeito, não deve ser utilizado. Mas então, qual seria a forma correta? Acompanhe aí a correção na tela. Deveria ser assim: ele fez nascer o infinito amor entre mim e você. O pronome mim representa um complemento e não o sujeito. Deu para pegar? Finalizando então, como é que nós sabemos utilizar o pronome eu? Ele só aparece na frase quando ele é o sujeito. Sempre que eu for o agente, sempre que eu for o praticante da ação, eu sou representado então por este pronome. É para eu fazer, é para eu estudar, é para eu conversar. Se policie para fazer essa utilização de maneira correta, porque é um erro comum no dia a dia, que pode te prejudicar na conversa, no sentido de você dominar a norma culta, e nos concursos públicos, esta matéria está no uso dos pronomes. Todas as instituições que fazem prova solicitam questões com a utilização desse pronome porque sabem que normalmente as pessoas se equivocam. Não é mais o seu caso, agora você vai começar a usar do jeito certo. Eu, apenas o sujeito. E o pronome mim, quando não for representante do sujeito. Deu para pegar? Eu espero que você tenha gostado de mais essa dica com relação à norma culta e vem comigo que é sucesso!